acredita que Deus ele vai na frente? Você acredita que agindo Deus, ninguém pode impedir? Você crê que enquanto você está aqui, Deus está visitando áreas da sua vida? Deus está indo agora na sua casa, Deus está visitando sua saúde, sua família. Ei, comece a adorar, comece a cantar com muito louvor, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite a dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. estenda as suas mãos. Esse é um mês que nós vamos entrar em oração. As quinta-feiras que Deus permitir que eu esteja aqui, eu vou ministrar sobre o poder da oração. O louvor, perceba só, o louvor você tem um limite. Na hora que o Vitor para de cantar, a igreja para. Uma leitura tem um limite, é até que se encerre o conteúdo. Agora a oração é sem limite. Na sua casa você fala com Deus sem limite. No carro você fala com Deus sem limite. Ei, eu quero te chamar a você ser uma igreja de oração sem limites. A oração pode muito em seus efeitos. Então, igreja, ninguém aqui agora pode ficar com a boca calada, mas agora é hora de conversar, é hora de comunhão, é hora de falar com quem pode resolver. O seu Pai que está no secreto, hoje Ele pode intervir ao seu favor. Deus, nós como igreja estamos aqui, papaizinho, papai querido, queremos te clamar, te adorar, bendizer teu santo e poderoso nome. O que seria da minha vida se não fosse a sua presença? O Senhor vê o oculto, o Senhor vê aquilo que ainda não surgiu. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu socorro, bem presente no tempo da dificuldade, da angústia, da dor. Deus, vê se há em mim algo que não presta, remove, tira, sacode e derrama do teu Espírito sobre a tua igreja. Onde estiver uma pessoa com fé agora, começa a encher ela, encher do seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito que salva, restaura, purifica. Ele limpa, Ele salva, Ele é o Deus de milagres. Milagres, o céu não está em crise, Deus ainda faz, Deus ouve, e Deus hoje Ele quer que você mostre a Ele aquilo que você necessita. Uma oração específica, uma oração que quebra todo jugo. Deus, tira o desânimo, tira a tristeza, tira a mágoa, remove as sujeiras e começa a encher do seu Espírito Santo. Abençoe cada pessoa que entrou hoje nesse ambiente de glória, porque nós somos sabedores que a tua presença ela é real. E a oração também tem a parte de você ouvir Deus, deixar Deus falar. Não pode ser um monólogo. Oh Espírito Santo, estamos sensíveis a ouvir a tua voz. Que haja, Pai amado, uma restauração da intimidade. Quanto mais perto de ti, maior eu fico. Quanto
quanto mais longe de Ti, menor eu fico. Que seja uma noite de aproximação. Que seja uma noite, Pai amado, de buscar valores que estavam perdidos. Do mais novinho ao mais experiente. Age, Deus, no meio da Tua igreja. Tenha misericórdia de nós. Nós somos pecadores, falhos. Mas queremos, Pai amado, e saímos da nossa casa para se aproximar mais de Ti. Portanto, nesse instante, Deus, age da maneira e da forma que o Senhor quiser, abençoando os que estão aqui, os que estão nos seus lares, porque o que nós queremos é a Sua presença. Se você ama esse Deus, eu quero que você aplauda Ele o mais forte que você puder. A Ele. Antes de sentar, cumprimente alguém e diga: a sua oração muda a sua história. Isso. Se ele não falar nada, você repete gritando. Pode acender as luzes para ajudar os obreiros. Pode sentar. Se estiver cheio, meus jovens são ligeiros, vão nos ajudar. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Estava com saudade de vocês já. Uma vez foi num sábado, né? Naquela conferência. Quem esteve na conferência? Que maravilha, né, irmãos? Você vê as pessoas sendo consagradas, e eu fiquei tão feliz de ver a nova geração, né? Deus está levantando. Você vê o Castiel, a Kekel, daqui a pouco é a Júlia, a Luísa, daqui a pouco é a Rafinha. E como é bom você ver essa geração dos pais, né? Que geraram ali os seus filhos, e agora os filhos estão tomando lugar. Daqui a pouco é o seu filho. Quem tem filho aqui, levanta a mão e dá um glória. Daqui a pouco é o seu filho. Filho dos seus filhos. E aí é um cumprimento daquilo que Deus lhe ordenou. Aqui nós viemos fazer. Por exemplo, quem é que é palmeirense? Tem palmeirense? Para o palmeirense, o filho dele ser corintiano é uma coisa, uma bênção. E aí muitas vezes o crente, ele não está se importando como um time de torcida às vezes se importa. Eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Quando a igreja ela vira opcional aos pais, ela fica desnecessária para os filhos. Isso me chocou quando eu vi. Não é uma mensagem minha, eu vi na internet em algum lugar. A pessoa falando quando a igreja se torna opcional ao pai e à mãe, ela vai se tornar desnecessária aos filhos. Outra coisa que eu vi, não sei se é fake ou se é verdade, na igreja da Coreia do Norte, o maior pastor do mundo, ele falando da igreja brasileira. E ele fala lá que eles ficam 6 horas na Índia, na Coreia, cultuando a Deus, e as pessoas não andam, não vão ao banheiro. E eles falam em meia hora de palavra, os brasileiros, eles não conseguem ficar parados, eles ficam no celular, eles vão no banheiro, eles andam pela igreja, eles não têm reverência nenhuma a Deus. Então fala para o seu irmão assim, ó, não fala comigo, e nem pega no celular. Se pegar no celular, é para anotar. E amanhã, você vai ministrar aquilo que você aprendeu. Amém? Então já fica a dica aí do irmão da Coreia, que serve para todos nós. Irmãos, é verdade. Às vezes você está conversando com alguém aqui, primeiro você não está conversando com Deus. Se atrapalha quem está à frente, quem está do lado, quem está atrás. E no momento de culto, nós precisamos ter uma cultura de honra. E a cultura de honra, quanto mais você honra, mais você recebe. Eu sei que às vezes a sua cabeça fica um monte de coisa, porque
é preocupação de amanhã sextou, ai que loucura, é uma coisa que eu não entreguei, e de repente você fica nesse turbilhão, de repente a palavra ela vai ser lançada, ela é como uma flecha, ela não alcança você, alcança quem está atrás, honrando a palavra de Deus. Então eu quero que você honre a palavra de Deus, não só aqui, mas em qualquer lugar que você estiver, porque é isso que faz toda a diferença. Eu quero que você me dê 25 minutos, nós vamos ler uma palavra, está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, eu vou ler do 9 ao 10, já até ministrei sobre isso, mas há muito tempo atrás, mas hoje eu quero falar sobre a oração. Nós vamos falar de Jabes, ali se você pegar a 1 Crônicas, está falando das descendências de Judá, e de repente vai falar desse homem, esse Jabes, e esse Jabes, o nome dele tem um significado. Quando a mãe dele foi dar à luz, ela sentiu muitas dores, e por isso deu o nome de Jabes, que no hebraico significa filho da minha dor. Diferente de Benoni para Benjamim, que o nome foi trocado. Diferente de Jacó para Israel, o nome foi trocado. O nome de Jabes não foi trocado. Levanta as duas mãos e diga assim: Deus não vai mudar o nome. Deus vai mudar tudo. Porque às vezes a gente fica tão pequeno, a gente fica preocupado com tantas coisinhas, e Deus ele não quer mudar hoje coisas, Deus ele quer mudar tudo. Pastor, como é que vai mudar tudo? Através da oração, e eu vou te mostrar na Bíblia. Porque esse homem, ele é citado na Bíblia durante 2 versículos, que é em 1 Crônicas 4, do 9 ao 10. E tudo muda na vida dele através de uma oração. A oração te aproxima. A oração, ela revela. A oração, meu irmão, ela traz luz. A oração é você sinalizar também a Deus algo específico que você está necessitando. Esse homem, ele era conhecido como um homem sem luz, um filho da dor, trevas, mas a oração que ele fez, ele se tornou na família o mais relevante, porque Deus não precisa mudar o seu nome. Deus hoje, se você quiser, Ele pode mudar tudo através da oração. Olha o que diz a Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 4, do 9 ao 10. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Começa do fim para o começo. Ele foi o homem mais... A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores eu dei a luz. Quando fala que ele foi o mais respeitado, foi o fim da história. O começo, ele era o filho da dor. Versículo 10. Olha e presta bastante atenção. Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoe-me. Ele orou a Deus, clamou a Deus: abençoe, aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Primeiro pedido: aumente as minhas terras. Segundo pedido: que as suas mãos estejam comigo. Terceiro pedido dele: guardando-me de males e livrando-me de dores. Quarto pedido. E sabe o que aconteceu com a oração desse homem? Deus atendeu ao seu pedido. Deus não quer mudar uma coisa hoje. Se você quiser, Deus ele pode mudar todas as coisas na sua vida. Quem crê, levanta as mãos, diga: é para mim. Fala para essa pessoa: essa palavra é para mim, é para mim, é para mim. Irmãos, o que nós pedimos determina o que nós vamos receber, e pronto. Se você for numa banca de jornal, pedir um pastel de carne, vai vir o quê? Pastelaria, né, irmão? Diga: acorda, irmão. Cuidado. Cuidado. Às vezes nós estamos assim, irmãos. Mas se você vai no japonês do pastel, pedir um pastel de carne, vem o quê? Se você vai na padaria, pede 3 pães, vem o quê? E com Deus, meu irmão, você está pedindo o quê? Às vezes você não recebe porque você não sabe pedir. Quando pede, ainda pede mal. Tiago disse isso, vai ser uma outra ministração que nós vamos fazer. Eu quero destrinchar com você essa oração de 2 versículos da Bíblia. Jabes orou ao Deus de...
O único que pode mudar a sua história é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. E olha a oração dele, tem que ser uma oração específica. Abençoe-me e aumente as minhas terras. A oração tem que ter ousadia. A nossa oração para Deus, parece que nós somos um mendigo pedindo um favor para um outro mendigo. Oh Deus, se der, se puder. Ó Senhor, meu irmão, é ousadia. Jabes tinha uma sentença. A sentença de Jabes é que ele era o filho da dor, era o filho do sofrimento. Mas a oração dele, Deus de Israel, abençoe, aumente as minhas terras. A oração, meu irmão, tem que ter ousadia. A minha pergunta é: quem aqui quer prosperar? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Agora, como que é a sua oração? Ô Deus, se der, paga essa continha. Ô Deus, paga o aluguelzinho. Ô Deus, me dá uma cestinha básica. Porque às vezes nós estamos fazendo carinho no nosso passado, carinho no nosso sofrimento. Jabes, quando acordou, ele não estava nem aí a sentença que a mãe dele deu no dia do nascimento. Jabes, ele orou com uma oração específica, dizendo: Deus, aumente as minhas terras, aumente a minha fronteira. Eu não sei a situação financeira que ele tinha até então, mas eu sei que ele teve uma oração específica com ousadia. Sacode alguém e diga: ousadia. Sabe o que é a ousadia? A ousadia é você enxergar um futuro, não de acordo com a circunstância, mas de acordo com Deus, Ele pode te dar. Jabes, ele disse: Deus, eu quero prosperidade. Prosperidade é eu estar feliz com aquilo que eu tenho e nada me fazer falta. Que Deus que você serve, meu irmão? Porque às vezes parece que estamos invertendo. Ô Deus, se der. Ô Deus, por favor. Meu irmão, não mede Deus por aquilo que você está passando. Mede Deus por aquilo que Ele é. Ô Jabes, você é o filho da dor. Ia crescer como filho da dor. Mas ele pede para Deus uma coisa: aumente as minhas terras. E ele não para por aí. Coloca lá o versículo de novo. Porque a ousadia é um sinal, meu irmão, que você confia em Deus. Não com aquilo que você vive hoje, mas com aquilo que você aguarda amanhã. Não, aquele que eu mandei fazer, por favor. Deu maior trabalho. Que a tua mão esteja comigo. Levanta as mãos e diga assim: a minha oração tem que ter a dependência do Senhor. Quando ele faz uma oração específica, ele pede, ele tem certeza que ele vai receber, mas ele diz uma coisa: que a tua mão esteja comigo. Às vezes nós recebemos, ao receber a gente se perde no meio do caminho. Início dele, filho da dor. No meio, uma oração. Final, o filho mais ilustre da casa. Sacode alguém e diga assim: você é ilustre. Deus te escolheu. Deus está contigo. Ore, agradeça e seja ousado, guardando de males. Meu irmão, a sua oração precisa pedir proteção. Até o Pai Nosso nos ensina isso. Hoje você recorre ao seguro do carro, tá certinho. Aí se não conseguir, eu vou ligar para o irmão ali. Irmão, não, o cara resolve. A sua proteção está na mão de alguém? Está confiando em pessoas? Ou a sua proteção ela vai sair em Deus? Guarda-me de males, livra-me de dores. Ali está falando de cuidado. Uma mãe, ela tem um cuidado com o filho, mas o cuidado que Deus ele tem por mim e por você, irmãos, é inigualável. E sabe o que acontece quando você faz uma oração específica? Deus, Ele atende todos os seus pedidos. Sacode alguém da frente e diga: se prepare, porque essa noite Deus está atendendo todos os seus pedidos. Diga: o meu Deus não muda seu nome. O meu Deus muda tudo. Muda tudo! Muda tudo! Isso!
por favor, pare de se nivelar por aquilo que você está vivendo agora. Eu falei isso na conferência. Você está muito preso no que está acontecendo agora e está se esquecendo do que Deus está te tornando. A nossa oração, perceba a sua oração, ela está vinculada com aquilo que você está vivendo. Diga agora. Diga mais uma vez, agora. Mas Jabes nos ensina não o que ele está vivendo agora, mas o que Deus poderia fazer depois. Aumente a minha terra. Coloque tuas mãos em mim. Livra-me de todo o mal. E você leu o primeiro versículo dizendo: o mais famoso, o mais ilustre, o mais importante de toda a família. Levanta a mão direita e diga: não é o que está acontecendo, mas é o que Deus está fazendo. Diga: minha oração, ela tem um poder hoje de mudar tudo. O nome. O nome de Jabes era o nome da dor. Diga dor. Mais alto e sem medo. Diga dor. Quem deu o nome para ele? Quem foi? E o nome significa? Diga decreto de dor. Diga através da oração se transformou em abundância. Porque ele se tornou o mais famoso, o mais ilustre da família. Agora, sabe qual é o nosso problema? A gente reclama, a gente murmura, a gente fica bravo, dá um chiliques, mas nós não estamos orando. Busca a sua última oração fervorosa. Você lembra a última oração fervorosa? Uma das minhas mais fervorosas foi quando minha mãe estava na UTI. Sem hipocrisia. Quando foi a sua última oração mais fervorosa? Lembra aí. Aquela que você falou assim: meu Deus, rasgou o céu. Diga assim: parabéns, irmão. Você está fazendo tudo errado. Porque normalmente a gente se pega orando mais no dia da dificuldade. A oração tem que ser preventiva. A oração tem que ser anteriormente à nossa dificuldade. Aqui não fala que Jabes estava sofrendo. Não, ele simplesmente fez uma oração ao Deus de Israel. Senhor, eu quero terras maiores. Eu tenho um carro, aí eu não quero trocar de carro. Não faz oração. Estou vivendo até hoje, com todo respeito, no mesmo quintal que meus pais. Não faz uma oração. Eu estou na igreja, do mesmo jeitinho que eu entrei há 10 anos atrás. Não faz uma oração. Quando que você vai se pegar fazendo oração? No dia da maior dificuldade. E Deus nos ensina que a oração, ela tem que ser um preventivo, tem que ser antes da dificuldade. Porque a oração não tem a ver com aquilo que está acontecendo. A oração tem a ver com aquilo que Deus ele pode realizar na minha vida. Por isso que esse mês é o sprint, é o final. Dezembro é um dito meio que nosso, meio que popular já. O ano ainda não acabou, mas dezembro só iniciou. E pode, meu irmão, você ouvir no mês de dezembro, vindo com propósito, no final, virando para 2025, você vai gritar e vai dizer: Deus realizou todos os meus pedidos. Esse dia eu estava vendo no TikTok, no Instagram, o camarada olhou para trás da corrida, e ele veio assim andando. Daqui a pouco passa um foguete, outro cara estava atrás dele. Não é no meio, não é no começo, é até o final. E na hora do pódio, aquele cara estava olhando para trás, ele ficou tão acostumado a olhar para trás, que ele foi em segundo lugar. Irmão, para de olhar para trás, para de afagar seu passado, para de valorizar as coisas que ficaram para trás. A mulher de Ló valorizou tanto o passado dela, que ela virou uma estátua de sal.
Deus Ele está te chamando para você dar um sprint em 2024. Para aquilo que talvez ainda não realizou, através da oração, Deus Ele possa realizar. É hora de murmurar menos, é hora de orar mais. A nossa oração, devido à nossa correria, como é que está, irmão? Qual a nota que você dá para a sua oração? Qual é a nota que nós podemos dar para a nossa oração, e eu me incluo nisso? A gente está orando o que sobra, a gente está orando o que resta, mas precisamos iniciar o dia orando, agradecendo, porque não tem a ver com aquilo que acontece, tem a ver com aquilo que pode vir. A oração é Deus te sinalizar aquilo que pode acontecer, e a oração não pode ser aquela oração que você começa quando você vê, está dormindo. A oração precisa de ousadia. A ousadia me faz enxergar coisas que as circunstâncias não estão me mostrando. A ousadia é um passo além, que Deus Ele pode me levar. Salmos 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me... Sabe qual é o problema? Você está preocupado com o que você tem. E Deus está dizendo para você, vem comigo, que você passe de ano. Porque comigo nada vai te faltar. E aí quanto pior fica, aí você começa orando. Daqui a pouco você não tem mais força para orar. Sinceridade. Quem aqui tem dificuldade de orar? Levanta a mão. Quem poderia estar orando mais e melhor? Levanta a mão, fora eu. Mas a sua dor, muitas vezes, ela esconde a sua oração. Começa a história com um decreto, mas termina com abundância. Isso é para alguém aqui hoje. Talvez o ano até agora estava um decreto que nada acontecia. Parece que nada deslanchava. Mas escute isso no seu espírito. Vai ser o mais famoso da casa. Resumindo, vai prosperar. Resumindo, a oração vai fazer alcançar. Resumindo, a oração vai gerar força. Resumindo, a oração vai fazer você chegar no lugar que é seu ambiente de hoje jamais poderia visualizar. Porque não tem a ver com o que acontece, tem a ver com aquilo que ele pode realizar. A oração dele não tem dúvida. Deus ainda ressuscita, Deus ainda, meu irmão, cura, Deus ainda restaura casamentos, mas o nosso problema é que a nossa oração está sendo misturada com dor e com dúvida. Diga, show dúvida. Diga bem alto assim, o jeito que começou, não decreta a forma que vai acabar. Posso fazer uma pergunta? Diga, pode, pastor. A sua dor, ela é maior do que o plano de Deus? Então por que você não vai orar? Quem que faz os planos da sua vida, não é Deus? Agora, se tem um plano, eu não estou entendendo com o plano, eu tenho que falar com quem? Com quem executou o plano, o que é o próximo capítulo. Onde é que eu estou? Qual a circunstância? Não estou entendendo. Qual o plano? Não estou entendendo. Só que o problema é que nós não estamos orando, estamos sem intimidade. Deus tem um plano, você por não entender está impedindo que o plano de Deus se realize na sua vida. Jó, plano de Deus, o homem mais rico, um exemplo de fé. Mas o plano de Deus, no projeto de Deus, quantas percas iria ter? E se não tem intimidade? Abraão, que nós ministramos lá na conferência, nós somos descendentes de Abraão. Qual era o plano de Deus? Que nós seríamos descendência dele. No meio do trajeto, o plano, teria um filho, e esse filho seria oferecido como um sacrifício no altar. Se ele não tivesse intimidade com Deus, porque muitas vezes nós ouvimos, vai lá e mata o seu Isaac. No meio do caminho paramos de ouvir, porque o emocional está tomando conta da nossa vida, e nós estamos fazendo um monte de loucura. Ah, Deus, eu estou na igreja, nada está acontecendo. Ah, Deus, aquele meu irmão está me afrontando na igreja. Oh, Deus, meu irmão, escuta a Deus, não é um momento só não, é sempre. E como é que eu escuto? Tendo intimidade, estando próximo.
Quando ele estava pronto para sacrificar, o mesmo Deus falou: Abraão, não faça isso. Porque oração tem dois efeitos: você fala e também você ouve. E quando ele ouve, ele não sacrifica, Deus, meu irmão, ele muda aquele decreto, ele muda aquela sentença. Aquele que não poderia ter filho, uma mulher que era estéril, agora tem o Isaac, e hoje todos nós somos descendência de Abraão. Diga: Deus não vai mudar seu nome, mas Ele pode mudar tudo. Efésios 3:20, por favor. Que a sua dor não pode ser maior do que os planos de Deus. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em... A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Ele pode fazer infinitamente mais. E é um poder que é gerado em nós, e eu entendo que esse poder também está a oração. E nós precisamos entender que as armas malignas é nos calar. Quem que é casado? Casado. Vamos fazer um compromisso nesse mês, pelo menos, que começa assim. Vamos orar pelo menos uma vez no dia juntos. O casal, a família. Tem dificuldade para orar. Irmãos, essa dificuldade não é normal. Tem gente que é tagarela. Se começa a falar, não para de falar, não dá nem para respirar. Conhece alguém assim? Lá em casa, o Felipe foi pintar minha casa. Eu ficava longe dele, porque ele ficava o dia inteiro falando e não trabalhava. Característica da pessoa. Faladora. Fala. E com Deus? Nós precisamos criar, meu irmão, uma cultura, uma rotina, senão a gente não vai falar. Quanto mais você ora, mais vontade tem de orar. Quanto menos você ora, menos vontade tem de orar. E é uma arma maligna para você não ter intimidade com o Pai. Espelho. Alguém já viu um espelho bem grande assim? Espelhão, né? Quanto mais próximo você chega no espelho, maior você. Quanto mais longe você fica do espelho, menor você. A oração tem um poder de te aproximar de Deus. E quanto mais próximo, maior você fica. Quanto mais longe, menor você fica. Há uma estratégia maligna para te calar. Mas sacode alguém e diga assim: esse mês nós vamos orar. Agora, Jabes, a sentença do nome dele era de quê, irmãos? Ele terminou como? O mais importante. Diga: o mais ilustre. Levanta as duas mãos. Diga: a sua história não será contada com dor, sofrimento e caos. A sua história será contada de uma forma importante, ilustre, porque a mão de Deus, o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Receba. Receba. A oração não é para você dizer a Deus o que Ele deve fazer. A oração tem a ver com o que você está sentindo no seu coração, que Deus Ele pode realizar. Porque às vezes a pessoa está orando e lembrando de Deus: ó, muda isso na minha vida. Deus Ele já sabe. Mas a oração, ela revela aquilo que você está pronto ou preparado para receber. Quando Jabes ele faz essa oração e Deus ele permitiu tudo, é porque naquele momento ele estava preparado. Não é que ele estava duvidando de Deus, porque Deus ele pode fazer, como nós lemos em Efésios 3, infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos e nós pedimos. Mas quando você ora e Deus ele sonda o seu coração e você está pronto para receber, se prepare para você alcançar. Se prepare para Deus realizar. Porque quando a oração ela vem: Deus, eu quero as terras. Tá bom, quer a terra. E aí?
Se eu der a terra, vai se perder? Se eu der a bênção, vai se perder? Se eu der o namoradinho, vai se perder? Se eu der o marido, vai se perder? Se eu der a casa, vai se perder? Se eu der o ministério, vai se perder? Aí continua a oração, mas que a sua mão venha comigo. Opa, calma aí. Ele pediu, ainda quer que minha mão esteja com ele. Já está tendo um equilíbrio aí. Oh Deus, e me livra de males que possa me acontecer. Isso é oração. Porque no mundo, meu irmão, vai ter mal, vai ter dificuldade, vai ter luta. Agora, quem está orando de verdade, Deus, olha, se tiver um acidente, me livra. Porque a sua oração tem que ser assim de manhã. Deus, me livra daquilo que eu não estou nem enxergando, daquilo que eu não estou vendo. Setas malignas, Pai amado, cobre a minha casa, blinda a minha casa. Ah, Espírito Santo, eu oro assim. Abençoe o casamento do Samuel, abençoe o casamento da Luísa, abençoe o casamento da Júlia. Ah, Deus, abençoe a profissão delas, mas antes da profissão, o ministério delas, Pai amado. Eu profetizo que serão profetas de Deus, serão homens de Deus, mulheres de Deus, que vão fazer a diferença no seu altar. Irmãos, eu não estou contando para Deus uma novidade, eu estou contando a Deus aquilo que eu sei que Ele vai realizar. Oh Deus, livra-nos. Irmão, nós temos que ensinar até a orar. Porque às vezes não é que você não ora, talvez não te ensinaram. Oh Deus, o Senhor me protege. Oh Deus, se tiver uma seta maligna naquele serviço, tentação, livra-me, Deus, de toda tentação. Porque o próprio Jesus no deserto passou por tentação. Olha, irmão, uma oração simples. Oh Deus, a sua mão pode ir comigo. Porque a sua mão, Pai amado, se estiver comigo, Deus, nossa Deus, o Senhor pode muito em seus efeitos, Pai. Senhor, eu não sei o que pode acontecer, livramentos que eu posso estar passando no meio do caminho, que eu não estou nem enxergando, mas se o Senhor me livrar de todo o mal, Pai amado, e no final vai ser igual Jabes, Deus atendeu todos os seus pedidos. Agora, quem era Jabes? O filho da... Diga, o ninguém. Deus ama o ninguém, irmãos. Deus ama o esquecido. Deus ama o abandonado. Deus ama os Davis. Deus ama os Daniéis que estão colocados em covas de leões. Deus ama os Moisés que são fugidos do Egito. Deus ama os Gideões que estão se escondendo no lagar. Deus ama os Jeremias. Deus ama os Isaías. Deus ama o Miguel, o Mateus, o Henrique, o Pablo, a Renata, a Sofia, o Luan, o Michel, o Alain. Pessoas que estão sentindo como nada. Mas, meu irmão, quando você tem a oração, meu irmão, Deus não vai mudar o nada, Deus vai mudar o tudo. E nós precisamos entrar nesse cenário de oração, é o sprint. Eu estava lá na conferência de casais, e a pastora Damares falou, não, nós precisamos falar de oração, 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 oração e oração, porque as pessoas estão se esquecendo de orar. Uma das ministrações que eu vou fazer foi no dia mais difícil de Daniel, ele não deixou de orar 3 vezes ao dia, e quando ele faz isso, Deus, ele libera poder. Ah, meu irmão, pastor, eu estava fraco, eu estava cansado, pastor, o que está acontecendo comigo? Está faltando oração. Pastor, eu preciso de uma direção. Pastor, eu entrei aqui porque eu quero saber uma direção de Deus. Deus vai te responder na sua oração. Quando? No secreto. Fecha a sua porta, ninguém vai estar vendo. Deus vai responder, mas seja específico. Diga para alguém assim, para de enrolar. Seja específico. Porque orar não pode ser a última solução do crente. Orar precisa ser a primeira solução. Diga, começo de dor, zoado. Diga, pequeno. Começou assim. No meio, oração. No final, pequena oração que ele fez, Deus gera uma grande recompensa. Vai ser o mais ilustre. Eu vou te usar. Irmão, sabe o que é uma pessoa ilustre? É uma pessoa que quando chega não entra despercebida. O ilustre é aquele que conquistou.
O ilustre é aquele que realmente tomou conta de território. Porque Deus deu terras, mas não adianta ter terra e não souber usar. Muitos aqui receberam a unção de Deus, o óleo, separação. Deus está abrindo terras, mas se você não souber usar, você vai ser mais um que desperdiça, vai ser mais um que desonra. Mas quando você sabe usar, você não vai encontrar na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nenhuma vez falando mais de Jabes. Mas nessas duas vezes começa com a dor, no meio tem a oração, e no final tem é importante. Talvez você ouviu sentenças, situações que colocaram você lá embaixo. Talvez essa semana veio uma péssima notícia para você. Caminho, a oração. E no final, se a oração for justa, Deus vai realizar tudo. E aquilo que começou com dor, vai terminar o mais importante da sua família. Por que fala isso? Lê depois o texto. Está falando dos descendentes lá de Judá. E todo mundo quer ser importante. Todo mundo quer chamar atenção. Quem aqui não quer uma boa profissão? Quem aqui não quer ser a pessoa que mais ganha dinheiro na família? Quem aqui não quer ser mais usado na igreja? Todo mundo quer. Mas quando você pede uma oração justa, o próprio Deus vai mandar colocar na Bíblia o mais importante da família. Pastor, começou como? Fazendo um curso? Não. Começou como, pastor? Ele indo em treinamentos? Não. Ele simplesmente orando a Deus, clamando a Deus e pedindo ao único que pode realizar tudo. Para encerrar, já deu 30 minutos. Deus hoje não vai mudar seu nome. Deus hoje não vai mudar uma coisinha na sua vida. Deus hoje, para quem quer, Ele está disposto a mudar tudo. Como? Através da oração. Era pequeno, era com dor, só uma vez é mencionado, mas no final, ele se torna o mais importante. Como eu disse, Davi, esquecido, no final, da sua família, se tornou o mais importante. Moisés, Josué, Caleb, Abraão. No final, o que esses homens têm de parecido? A oração. Ana, que nós vamos aí ministrar sobre a vida dela, não poderia ter filhos. Ela não colocou no Instagram, não deu indireta no status. Ela foi para o caminho da oração. E quando ela orou, Deus atendeu o seu pedido. E nasce um Samuel. A oração precisa ser ouvida por Samuel, significa aquele que Deus ouve. É a próxima ministração que nós vamos fazer. Fique em pé, porque hoje eu tenho certeza que muita gente está clamando, teve uma perca, talvez o emprego, talvez o desânimo, talvez um relacionamento não está dando certo, ou não deu certo, e parece que você virou a cabeça, e você está apelando para tudo quanto é lado. Quando as coisas não estiverem acontecendo, lembre-se disso. Deus, Ele está te preparando, te forjando, te tornando. Mas quando não estiver acontecendo, recorre à oração. Porque Jabes não reclamou da mãe. Ele preferiu não valorizar o que estava acontecendo. Mas ele preferiu pedir a Deus, porque Deus, Ele pode fazer acontecer. E eu tenho certeza que pessoas que hoje vieram com pedidos, pessoas que estão clamando por algo que ninguém sabe, é o secreto,
Esse mês eu quero que você peça algo para Deus, pelo menos uma coisa, no secreto. Ninguém vai saber. Mas quando você orar, pelo menos uma vez por dia, você vai colocar essa causa na mão de Deus. Pastor, mas está dor. Pastor, financeiramente estou meio complicado. Minha profissão parece que extinguiu. Ninguém vai me pegar no mercado. Calma. Faz uma oração. Chama a mão de Deus. Fala para Ele livrar todo mal. E no final as orações serão atendidas. Deus não vai deixar faltar nada. Mas você precisa entender que tem um meio. E o nosso problema está no meio. Não está no começo nem no fim, está no meio. Tem muita gente que se perde no meio. Deus está te chamando, meu irmão. O negócio é no meio. Quando entrou um homem na igreja com a mão mirrada, se escondeu no fundo, Jesus ele falou: vem para o meio. Vem para o meio, se expõe que é no meio, é no meio, é no meio. Deus ele está hoje, meu irmão, sacudindo alguém aqui nesse lugar e dizendo: ei, o início está assim, eu já sei, não tem como mudar. Para de afogar esse passado, para de fazer carinho nesse passado. O meio é eu e você, o meio é construção, o meio é onde eu te lapido, no meio onde eu te escuto, no meio onde você me ouve, no meio eu te preparo. Não é o que acontece, é o que eu te torno, é o que eu te preparo, é o que vai acontecer. E no final Deus atende todos os pedidos. E aquele que no começo tinha uma sentença, no final é o mais importante. Pastor, o que é o mais importante? A presença. O que é mais importante? A intimidade. O que é mais importante? A oração. Pastor, mas todo o dinheiro do mundo vai ficar tudo aí. Mas se você tiver com a presença, quanto que vale hoje o ouro? Uma grama. O Fabiano fez aliança aí, deve ter sido uma fortuna, né? Quanto? Diga, 1 grama de ouro, 380 conto. Diga riqueza. Agora, para onde nós estamos indo? As ruas são? Quem vai pisar na rua de ouro lá? Porque aquilo que você está valorizando muito, Deus ele vai te chamar para a vida eterna, que é para você pisar. Por quê?